O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de fogo quando Alexandre de Sousa, o milionário gay mais falado da cidade, assinou os papéis que mudariam seu destino para sempre. Ele, diagnosticado com uma doença terminal há apenas 6 meses, olhava para as 4 meninas quádruplas diante dele, Ana, Beatriz, Clara e Diana, e sentia um aperto no peito que não era só da doença, mas de um amor que nascia ali, cru e inesperado. Mal sabia ele que aquelas crianças, órfãs de uma tragédia recente, guardavam um segredo que abalaria não só sua vida, mas toda a alta sociedade portuguesa. Alexandre recostou-se na poltrona de couro no seu apartamento luxuoso no Chiado, o ar carregado com o aroma de jasmins do jardim interno. Aos 42 anos, ele havia construído um império de tecnologia sustentável a partir de nada, tornando-se um ícone para a comunidade LGBTQ+ em Portugal. Mas a fama vinha com um preço, olhares enviesados da família conservadora, boatos na imprensa sensacionalista e uma solidão que o câncer só ampliava. Seu último relacionamento, com o artista Miguel, terminara em meio a acusações de infidelidade, uma mentira plantada por inveja de rivais empresariais. Agora, sozinho, Alexandre buscava legado. Não herdeiros biológicos, mas uma família escolhida. Foi assim que, através de uma fundação para órfãos, soube das quádruplas, filhas de um casal de imigrantes cabo-verdianos mortos em um acidente de carro em Setúbal. As meninas, de 8 anos, eram idênticas em traços delicados, mas cada uma carregava uma faísca única: Ana, a líder intuitiva; Beatriz, a sonhadora com olhos para a arte; Clara, a questionadora incansável; e Diana, a protetora silenciosa. O processo de adoção fora um furacão. A família de Alexandre, liderada pela irmã mais velha, Isabel, uma advogada rígida de família católica tradicional, explodiram em objeções. Você está louco, irmão. Adotar 4 meninas no seu estado. E sendo quem você é? Isso vai manchar o nome da família, gritara ela no jantar de família em Sintra, onde os pratos de bacalhau à brás esfriaram intocados. Os tios murmuravam sobre valores portugueses e o que as pessoas vão dizer, e quando o preconceito que Alexandre combatia publicamente há anos. Mas ele prosseguiu, impulsionado por uma determinação feroz. Elas precisam de um lar, e eu preciso de propósito, respondera ele, voz firme apesar da fraqueza crescente. O juiz, sensibilizado pela doação generosa de Alexandre para abrigos LGBTQ+ em Lisboa, aprovou a adoção em tempo recorde. Naquela primeira noite, as meninas chegaram ao apartamento com malas pequenas e olhares assustados. O elevador de vidro subia devagar, revelando as luzes da baixa Chiado piscando como estrelas caídas. Ana, a mais velha por minutos, segurava a mão de Beatriz com força. Ele é rico, mas parece triste, sussurrou Clara para Diana, que assentia em silêncio, os olhos grandes absorvendo tudo. Alexandre esperava na porta, de suéter macio e jeans, sem o terno Armani habitual. Bem-vindas ao lar, minhas pequenas, disse ele, ajoelhando-se com esforço para ficar na altura delas. As meninas hesitaram, mas Diana estendeu a mão primeiro, tocando o rosto barbado dele como se testasse sua realidade. Naquele toque, algo se quebrou em Alexandre, uma muralha de dor acumulada. Os dias iniciais foram um caos terno. O apartamento, antes um museu minimalista de arte contemporânea portuguesa, quadros de Paula Rego e esculturas de Vieira da Silva, transformou-se em playground. As meninas corriam pelos corredores, rindo enquanto Beatriz desenhava nas paredes com giz colorido que Alexandre comprara às pressas. Ele as levava ao Parque Eduardo VII, onde piqueniques com pastéis de nata viravam lições sobre a história de Portugal. Aqui, o Marquês de Pombal reconstruiu Lisboa após o terremoto. Às vezes, precisamos reconstruir nossas vidas também. Mas por trás dos sorrisos, sombras pairavam. Alexandre escondia as sessões de quimioterapia, fingindo viagens de negócios. As meninas, por sua vez, carregavam o luto recente, noites em que choravam juntas na cama king size que ele dividira em 4. Uma tarde chuvosa, enquanto o Tejo rugia lá fora, Clara confrontou na cozinha. Porque você nos adotou se vai morrer logo? Perguntou ela, direta como uma lâmina, os olhos fixos no chá de camomila que preparava. Alexandre congelou, a colher caindo no chão de azulejos. Como ela sabia? Eu ouvi os médicos no hospital, confessou Clara, sem remorso. As irmãs entraram na cozinha, unidas como sempre. Ana assumiu a liderança, nós não queremos que você morra. Mas se você for embora, levaremos seu coração conosco. Aquelas palavras acertaram Alexandre como um raio. Pela primeira vez, ele chorou na frente delas, não de fraqueza, mas de uma gratidão avassaladora. Naquele momento, jurou lutar mais, por elas. Mas o mundo exterior não perdoava. A imprensa descobriu a adoção, milionário gay compra família para lavar imagem, manchetes sensacionalistas no Correio da Manhã. Isabel, a irmã, usou isso para pressioná-lo, visitas surpresa ao apartamento, interrogatórios disfarçados de preocupação.
Essas meninas merecem estabilidade, não um escândalo. Deixe que eu cuide delas após. Você sabe. Alexandre via o cálculo nos olhos dela, o império, a herança. Seus rivais empresariais, como o ambicioso Rodrigo Almeida, CEO de uma firma concorrente em tecnologia verde, farejavam fraqueza. Rumores de sabotagem circularam, um vazamento falso de dados que quase derrubou as ações da empresa de Alexandre. Em meio ao turbilhão, um raio de luz surgiu, o retorno de Miguel. O ex-namorado, agora um pintor estabelecido em Porto, aparecera na porta com um buquê de flores silvestres do Douro. Eu li sobre as meninas. Sobre você. Eu errei, Alexandre. Deixe-me ajudar. O reencontro foi carregado de tensão romântica, um jantar à luz de velas no terraço, com fado ao fundo de Amália Rodrigues e quando suavemente. Miguel contava histórias de suas viagens, rindo das manias de Alexandre, enquanto as meninas espiavam da escada, Beatriz sussurrando, ele olha para o tio como se fosse um herói. Mas o passado doía, Miguel admitiu ter duvidado das mentiras plantadas por Rodrigo, que era primo distante de Isabel. Eu fui covarde, confessou ele, pegando a mão de Alexandre sob a mesa. Mas agora, eu vejo, você construiu uma família. Deixe-me fazer parte dela. As quádruplas, com sua intuição afiada, adotaram Miguel rapidamente. Diana, a mais quieta, desenhou um retrato dele com asas de anjo, que penduraram na geladeira. Juntas, elas tramavam pequenas rebeliões, noites de cinema com filmes de Disney dublados em português, onde Ana declarava, como a Cinderela, vamos transformar abóboras em carruagens. Mas o conflito escalava. Uma noite, durante uma gala beneficente no Casino Estoril, onde Alexandre arrecadava fundos para direitos LGBTQ+, Rodrigo confrontou-o nos jardins iluminados. Adotar meninas para pousar de santo. Patético. Sua família sabe que você é uma aberração. As palavras cortaram fundo, e Alexandre, fraco da última quimio, quase desabou. Miguel o apoiou, mas o incidente vazou para a mídia, inflamando o preconceito online. Hashtags como Alexandre Falso Família viralizaram. De volta à casa, as meninas sentiram a mudança. Beatriz, sensível às emoções, compôs uma música simples no piano de cauda, versos sobre um pai de coração grande que brilha como o sol de Lisboa. Ao ouvi-la, Alexandre quebrou novamente, revelando tudo, a doença, as dúvidas, o medo de deixá-las. Vocês me salvaram primeiro, disse ele. Foi então que as quádruplas revelaram seu segredo. No orfanato, elas haviam criado um pacto das estrelas, um diário compartilhado onde escreviam desejos e planos para proteger umas às outras. Mas mais, elas haviam pesquisado a doença de Alexandre em segredo, usando a biblioteca do orfanato, e descoberto um tratamento experimental em Coimbra, financiado por uma fundação internacional. Nós escrevemos para eles, disse Ana, puxando um envelope amassado. Eles responderam, você pode ser candidato se lutar. A revelação foi um terremoto emocional. Alexandre, tocado pela determinação infantil, via nelas não só filhas, mas aliadas ferozes. Miguel, inspirado, ofereceu-se para acompanhá-la ao hospital em Coimbra. Mas Isabel, farejando a oportunidade, moveu-se, uma petição legal para contestar a adoção, alegando incapacidade parental devido à orientação sexual e saúde. Pelo bem das crianças, justificava ela em reuniões familiares em Cascais, onde o mar Atlântico batia furioso como sua raiva. Os advogados de Alexandre contra-atacaram, mas o stress agravou sua condição, uma crise que o levou ao hospital em Lisboa, onde monitores apitaram alarmantemente. Lá, no quarto estéril com vista para o castelo de São Jorge, as quádruplas montaram guarda. Elas recusaram visitas de Isabel, cantando baixinho a música de Beatriz para acalmá-lo. Nós somos suas estrelas guia, murmurava Diana, traçando constelações imaginárias no teto. Miguel, ao lado, reconectava-se com Alexandre em conversas sussurradas, memórias de viagens a Évora, noites de paixão em hotéis boutique do Algarve, promessas de futuro. Eu te amo ainda, confessou Miguel, selando com um beijo casto na testa. Mas o clímax se aproximava. Rodrigo, aliado a Isabel, planejava um golpe final, um escândalo público expondo segredos falsos sobre Alexandre para forçar a renúncia da empresa. As meninas, com sua astúcia coletiva, interceptaram o plano. Clara, a investigadora, hackeou, com a ajuda inocente de um tablet, e-mails vazados, descobrindo a conspiração. Elas são como detetives mirins, riu Miguel mais tarde, mas na hora, o pavor era real. Ana convocou uma reunião familiar improvisada no hospital. Isabel chegou, altiva em tailier cinza, esperando a obediência. Mas as quádruplas a confrontaram, Ana falando por todas, tia Isabel, você odeia o tio porque ele ama diferente. Nós amamos ele como é. E se você não parar, contaremos tudo para o vovô. Elas revelaram o diário, páginas cheias de desenhos de família unida, Alexandre no centro, com Miguel ao lado,
e elas como constelações ao redor. Isabel, desarmada pela pureza infantil, vacilou. Lágrimas escorreram, eu só queria proteger o legado. Mas perdi o meu irmão no processo. O turning point veio naquela noite. Alexandre, estabilizado, ouviu a confissão de Isabel através da porta entreaberta. Em vez de raiva, ele estendeu perdão. Irmã, o legado não é dinheiro. É amor. Junte-se a nós. Isabel, transformada pelo confronto com as sobrinhas, recuou a petição e confrontou Rodrigo, expondo sua trama em uma coletiva de imprensa em Lisboa. A mídia, outrora cruel, virou a maré, histórias de redenção, de uma família improvável desafiando preconceitos. As quádruplas tornaram-se símbolos, as estrelas de Lisboa, como as apelidaram. Com o tratamento em Coimbra aprovado, Alexandre embarcou na jornada. As meninas o acompanhavam em visitas, transformando injeções em aventuras. É como uma poção mágica de Harry Potter, exclamava Beatriz. Miguel, agora noivo oficial, pintava murais no apartamento inspirados nelas, cenas de fado e fadistas lésbicas históricas, homenageando a diversidade portuguesa. Conflitos residuais surgiam, dúvidas sobre o casamento, medos de recaída, mas cada um fortalecia laços. Diana, a quieta, abriu-se em uma carta: você nos deu asas, agora voamos juntos. Meses passaram, e o milagre aconteceu, remissão parcial. Alexandre, mais forte, levou a família a uma viagem pelo Douro, vinhedos dourados sob o sol de verão. Lá, sob estrelas idênticas às do Pacto das Meninas, ele propôs a Miguel formalmente, com anéis de ouro português gravados com estrelas eternas. As quádruplas, agora 9 anos, espalharam pétalas de rosas, gritando sim, em uníssono. Isabel, reconciliada, ergueu um brinde, pela família que escolhemos. Mas o verdadeiro surpresa veio no aniversário de adoção, um ano depois. As meninas, com a ajuda de Miguel e Isabel, organizaram uma gala privada no Palácio da Ajuda. Elas subiram ao palco, vestidas em túnicas brancas, e anunciaram: tio Alexandre nos salvou, mas nós salvamos ele de volta. Revelaram um fundo que haviam criado, doações anônimas de desenhos e músicas vendidos online, somando milhões para pesquisa contra o câncer e apoio a famílias LGBTQ+. Sua ação nos inspirou, a nossa surpreende todos, disse Ana, enquanto o público, amigos, aliados, até ex-rivais, aplaudia em pé. Alexandre, olhos marejados, abraçou-as: vocês não são só minhas filhas, são minhas salvadoras. Naquele momento, sob lustres de cristal e o eco de palmas, a família de Sousa Almeida renascia, prova viva de que amor, mesmo contra o fim, vence preconceitos e reescreve destinos. Enquanto o eco dos aplausos ainda vibrava no salão do Palácio da Ajuda, Alexandre sentiu um formigamento familiar no peito, não de doença, mas de uma alegria tão intensa que doía. As quádruplas, agora o centro das atenções, desciam do palco com graça surpreendente para crianças de 9 anos, suas túnicas brancas ondulando como velas em uma brisa do Tejo. Miguel, ao lado dele, apertou sua mão, os olhos brilhando com orgulho misturado a alívio. Elas são incríveis, não são? Como você. Isabel, transformada de antagonista em cúmplice, aproximou-se com um sorriso genuíno, o primeiro em anos sem sombra de julgamento. Você construiu isso, irmão. Nós todos fizemos. A gala prosseguiu em um turbilhão de conversas e brindes com vinho do Porto, mas para Alexandre, o mundo se resumia àqueles rostos queridos. Ele se lembrava da primeira vez que vira as meninas no orfanato de Setúbal, um prédio cinzento à beira da autoestrada, onde o cheiro de desinfetante misturava-se ao sal do Atlântico. Elas estavam sentadas em um círculo no pátio, tecendo pulseiras de contas coloridas, um ritual que Ana explicara mais tarde como o fio que nos une contra tempestades. Naquele dia, Alexandre, careca da quimio e fraco como nunca, sentira-se um intruso. Mas quando Diana lhe oferecera uma pulseira, dizendo, para o seu pulso cansado, ele soube, era destino. Agora, um ano depois, aquelas pulseiras adornavam todos os pulsos na família. A viagem ao Douro havia sido o catalisador para curas mais profundas. Nos vinhedos de Vila Real, sob o sol escaldante de julho, eles haviam caminhado por horas, as meninas correndo entre as videiras, colhendo uvas maduras que esmagavam entre os dentes com risadas explosivas. Miguel contara histórias de sua infância em Braga, de como sonhar em ser artista apesar dos pais conservadores que o mandavam para cura, em retiros católicos. Eu fugi para Lisboa e te encontrei, dissera ele a Alexandre durante um piquenique à sombra de uma sobreira centenária. Agora, com elas, sinto que fechei o ciclo. Mas nem tudo era idílio. De volta a Lisboa, sombras do passado ressurgiam. Rodrigo Almeida, humilhado pela exposição pública, não se rendera facilmente. Uma semana após a gala, um envelope anónimo chegou ao escritório de Alexandre na Avenida da Liberdade, fotos granuladas dele e Miguel em momentos íntimos, tiradas anos antes por um investigador particular. Anexada, uma nota,
desista da expansão para o mercado africano, ou isso vai para a imprensa. Pense nas meninas. O pânico apertou o peito de Alexandre, não pelo escândalo, mas pelo risco às filhas. Ele escondeu o envelope, mas Clara, sempre atenta, o viu jogar no cofre. Naquela noite, durante o jantar de arroz de marisco preparado por Isabel, um gesto de paz com toques de coentro fresco, Clara quebrou o silêncio. Tio, o que é chantagem? Eu li no dicionário. O garfo de Alexandre parou no ar. As irmãs ergueram os olhos, unidas em curiosidade protetora. Ele hesitou, mas a honestidade que cultivara com elas venceu. Contou tudo, voz baixa para não alarmar. Beatriz, a sonhadora, imediatamente propôs: vamos desenhar um mapa do tesouro ao contrário, esconder os segredos deles. Riram, mas Ana, a estrategista, planejou: nós podemos usar nossa rede. Lembra do Sr. Mendes no orfanato? Ele conhece gente em Faro, onde o Rodrigo tem negócios sujos. O que se seguiu foi uma operação mirim digna de um romance de espionagem português. As quádruplas, com a ajuda relutante de Miguel, que fornecia disfarces de fantasias de carnaval, investigaram discretamente. Diana, a stealth, seguiu pistas online usando um laptop velho que Alexandre consertara. Descobriram que Rodrigo financiava projetos ilegais de mineração em Moçambique, violando leis ambientais que a empresa de Alexandre defendia. Ele é o vilão da história, declarou Clara, batendo o punho na mesa como um juiz mirim. Elas compilaram um dossiê, desenhos, prints de tela, anotações em português e inglês, e o entregaram a Isabel, que, com sua rede legal, o transformou em munição. O confronto final aconteceu em um café escondido no Bairro Alto, reduto boêmio de Lisboa onde fado e arte de rua se misturavam. Alexandre marcou encontro com Rodrigo sob pretexto de negociação. Mas as meninas estavam lá, disfarçadas de turistas com chapéus de palha e óculos escuros grandes demais. Quando Rodrigo chegou, sorrateiro em casaco escuro, exigindo concessões, Alexandre deslizou o dossiê pela mesa. Seu jogo acabou. As meninas descobriram, e elas não perdoam. Rodrigo empalideceu ao ver fotos de suas operações ilícitas, e quando ergueu os olhos, lá estavam elas, saindo de trás de uma pilastra, Ana na frente, surpresa. Nós somos as detetives das estrelas. O homem desabou, confessando tudo: inveja, aliança com Isabel por ganância familiar, medo de perder status na elite lisboeta. Alexandre, em vez de processar, ofereceu uma saída, retratação pública e doação para a fundação das meninas. Ou caia sozinho. Rodrigo escolheu a redenção, aparecendo dias depois em uma conferência de imprensa conjunta, admitindo erros e prometendo ética nos negócios. A mídia, fascinada, transformou a história em lenda, as quádruplas que derrubaram um império de mentiras. Com a paz restaurada, a família floresceu. Alexandre e Miguel casaram-se em uma cerimônia íntima na Quinta da Regaleira em Sintra, jardins místicos com postos iniciáticos simbolizando renascimento. As meninas foram daminhas, espalhando pétalas de jasmim, enquanto Isabel lia votos de união. Amor não tem gênero, só corações, disse ela, voz embargada. Beatriz compôs a trilha sonora, uma melodia suave de violão que ecoava o fado moderno de Marisa. Mas o crescimento continuou. Ana começou aulas de programação, sonhando em expandir o império de Alexandre para apps de inclusão LGBTQ+. Beatriz inscreveu-se em uma escola de artes em Belém, onde pintava murais de famílias diversas. Clara debatia em clubes juniores sobre direitos humanos, questionando professores com fatos afiados. Diana, florescendo na quietude, escreveu poesias publicadas em uma antologia infantil, versos sobre pais escolhidos que brilham mais que o sol de Portugal. Alexandre, em remissão completa agora, olhava para tudo com gratidão renovada. Em noites de outono, sentados no terraço com vistas para o 25 de Abril Bridge iluminado, ele contava histórias de sua juventude, primeiros amores escondidos em festas de São João, lutas contra a descriminalização tardia da homossexualidade em 1982. Vocês me ensinaram que família é resistência, dizia. Miguel, com barba agora grisalha charmosa, adicionava, e amor é a maior surpresa. Um ano se transformou em 2, e as quádruplas, agora com 10 anos, enfrentavam novos desafios que testavam os laços tecidos com tanto custo. A escola particular no Restelo, com seus jardins impecáveis e professores renomados, era um mundo de privilégios, mas também de sussurros. Colegas curiosas perguntavam: é verdade que seu pai é gay? E adota gente? Beatriz, sempre a mais sensível, voltava para casa com olhos vermelhos, desenhando dragões feridos em seu caderno. Eles dizem que somos diferentes demais, confidenciava a Diana durante banhos de espuma no banheiro de mármore. Alexandre, atento como um falcão protetor, não permitia que o veneno se enraizasse. Ele organizou workshops na escola, palestras com ativistas trans como a perfumeira LYNX,
que contava sua jornada de transição em Porto, ou com casais lésbicos de Faro que dirigiam uma vinícola inclusiva. Diversidade é o DNA de Portugal, enfatizava ele, citando desde os navegadores do século XV até as manifestações do orgulho em Lisboa. As meninas absorviam, transformando dor em empoderamento. Ana liderou um clube de debate, argumentando pela educação que era nas currículas. Clara escreveu ensaios que ganharam prémios nacionais, questionando por que o amor tem rótulos em um país de azulejos coloridos. Miguel, o âncora emocional, equilibrava com criatividade. Ele montou um estúdio de arte no porão do apartamento, onde as meninas pintavam murais coletivos, cenas de Lisboa futurista, com bandeiras arco-íris flutuando sobre o Cristo Rei. Arte cura o que palavras não alcançam, dizia ele, pincel na mão, tinta salpicando seu avental. Mas internamente, Miguel lutava com inseguranças, o medo de ser o padrasto substituto, especialmente após uma recaída passageira de Alexandre, um falso alarme que reacendera traumas. Em uma caminhada noturna pelo Alfama, com o eco de guitarras fadistas, ele confessou: às vezes, sinto que sou o extra na sua história de herói. Alexandre parou sob um lampião, puxando-o para um abraço. Você é o capítulo que eu não sabia que precisava. Sem você, as estrelas não brilham. Isabel, agora tia devota, integrava-se plenamente. Ela e Alexandre reabriram feridas antigas em terapias familiares em Cascais, onde o terapeuta, um homem gay de Évora, mediava com sabedoria. Preconceito é medo disfarçado, dizia ele. Isabel admitia, crescera ouvindo sermões sobre pecados modernos, casara com um homem que ecoava esses ecos, divorciando-se em silêncio. Adotar o papel de mentora para as sobrinhas a curara, ela as levava a tribunais, explicando justiça com casos de direitos humanos, como o casamento igualitário de 2010. O conflito externo veio disfarçado de oportunidade, uma proposta de fusão com uma multinacional americana, sedutora em números mas tóxica em valores. O CEO, um homem cis-hetero de Nova York, questionava abertamente a cultura inclusiva de Alexandre durante negociações em um hotel em Oeiras. Nós valorizamos família tradicional, disse ele, olhos frios. Alexandre recusou, mas o backlash foi feroz, boicotes online, ações caindo, acusações de woke excessivo em fóruns conservadores portugueses. As meninas, monitorando nas redes, mobilizaram-se, criaram um vídeo viral, elas 4 dançando fado moderno com letras sobre aceitação, filmado no Mirador da Senhora do Monte. Nossa família é Portugal, diversa, resiliente, linda, narrava Ana. O vídeo explodiu, com chares de celebridades como a cantora Carminho, virando a opinião pública. No auge da crise, uma surpresa pessoal abalou. Beatriz descobriu uma carta antiga de sua mãe biológica, escondida no Diário do Pacto. Nele, palavras de amor e arrependimento por não poderem ficar. A menina chorou por dias, questionando a adoção como roubo de raízes. A família se reuniu em uma cabana no Gerês, montanhas verdes onde riachos cantavam. Lá, sob estrelas infinitas, compartilharam histórias. Alexandre falou de sua própria adoção pela comunidade gay nos anos 90, Miguel de raízes galegas misturadas. Raízes crescem para todos os lados, disse Diana, plantando uma muda de sobreira. Beatriz plantou perdão, escrevendo uma resposta à mãe falecida em forma de poema. Recuperados, eles voltaram mais fortes. A empresa de Alexandre lançou uma linha de produtos, estrelas inclusivas, apps para suporte emocional LGBTQ+, financiados pelo Fundo das Meninas. Sucesso estrondoso, provando que vulnerabilidade é força. Com o tempo, as quádruplas amadureciam como videiras no Douro, fortes, entrelaçadas, produzindo frutos inesperados. Aos 11 anos, Ana hackeava códigos para protótipos de IA que detectavam discursos de ódio online, colaborando com programadores em Coimbra. Quero que o mundo seja seguro para amores como o seu, dizia ela a Alexandre durante jantares de cataplana no Cais do Sodré. Beatriz expunha em galerias de Porto, suas telas de famílias quiméricas, pais gays, mães lésbicas, crianças trans, vendendo por milhares, doando para abrigos. Clara, a debatedora, publicava colunas no Público, artigos afiados sobre interseccionalidade. Em Portugal, o TES flui para todos, porque o amor não. Diana, florescendo na escrita, lançava um livro infantil, O Pacto das Estrelas, ilustrado por Beatriz, best-seller que inspirava crianças órfãs. Mas o equilíbrio familiar era testado por mudanças. Miguel recebeu uma oferta para lecionar arte em Barcelona, uma chance de carreira, mas um risco à unidade. Eu amo Lisboa, mas isso é meu sonho, confessou ele em uma noite chuvosa, o rocio vazio lá embaixo. Alexandre, coração apertado, incentivou, vá. Nós voamos juntos, mesmo à distância. As meninas, divididas, votaram em família, Ana pela aventura, Clara pelo risco, Beatriz pelo coração, Diana pelo equilíbrio. Decidiram visitas mensais, transformando separação em ponte.
Enquanto Miguel partia, uma crise de saúde atingiu Isabel, um diagnóstico de esclerose múltipla, sutil mas progressivo. A família a cercou, Alexandre financiou tratamentos em clínicas de Madrid, as meninas criaram rotinas de apoio, massagens de Beatriz, debates filosóficos de Clara para distrair, poesias de Diana para esperança, liderança de Ana em pesquisas. Somos a rede agora, disse Isabel, voz trêmula em uma caminhada pela praia da Ursa. Essa vulnerabilidade dissolveu resquícios de preconceito, ela se tornou aliada vocal, patrocinando eventos de orgulho em Setúbal. O clímax dramático veio com uma ameaça global, uma lei proposta no Parlamento português, impulsionada por conservadores, limitando adoções por casais LGBTQ+. Para proteger a criança, diziam, e quando medos velhos. Alexandre, agora conselheiro influente, mobilizou, petições online, audiências em Belém. Mas o golpe pessoal foi quando um deputado, ex-colega de Isabel, atacou publicamente, homens como de Sousa compram crianças para agendas políticas. As meninas, assistindo na TV, explodiram em ação. Elas invadiram, legalmente, com permissão, uma sessão aberta, testemunhando com vozes uníssonas, nós escolhemos nosso pai. Ele nos escolheu. Amor não precisa de lei para ser família. O vídeo delas viralizou internacionalmente, com apoio de ONGs europeias, virando a votação, a lei foi rejeitada por maioria esmagadora. Miguel, de Barcelona, voou de volta para celebrar, propondo a expansão, um ateliê binacional. Nossa família transcende fronteiras. O casamento deles, adiado pela distância, realizou-se em uma cerimônia dupla com Isabel como madrinha, na Capela dos Ossos em Évora, símbolo de vida entre mortalidade. Anos fluíam, e as quádruplas tornavam-se mulheres. Aos 18, Ana liderava a empresa de Alexandre, Beatriz curadora em museus, Clara ativista no Parlamento, Diana autora premiada. Alexandre e Miguel, grisalhos mas apaixonados, assistiam de uma casa em Cascais, onde o mar sussurrava segredos. Nós adotamos elas, elas nos adotaram de volta, refletia Alexandre ao pôr do sol. A ação final das meninas, aos 21, surpreendeu novamente, elas compraram a mansão familiar em Sintra, transformando-a em um centro de retiros para famílias LGBTQ+ órfãs. Seu legado, multiplicado, disseram, abraçando-o. Todos choraram, sob estrelas que pareciam piscar aprovação. A maturidade das quádruplas trouxe não só triunfos, mas camadas de complexidade emocional que entrelaçavam o passado ao futuro. Ana, agora CEO aos 25, enfrentava um boardroom hostil, executivos velhos que questionavam sua juventude e gênero, em uma fusão com uma firma espanhola. Você é filha de um gay, isso afeta a credibilidade, murmurou um. Ela rebateu com dados, crescimento de 300% em iniciativas inclusivas. Mas à noite, ligava para Alexandre, voz rachada, pai, e se eu falhar como você nunca falhou? Ele, de Cascais, respondia, falhar é humano, amar é divino. Você já venceu ao tentar. Beatriz, em Paris para uma residência artística, lidava com um amor não correspondido, uma curadora lésbica que via nela, exótica portuguesa, em vez de igual. Cartas para Diana ecoavam dor, a arte é vulnerável, coração mais ainda. Diana, casada com um poeta bitfaro, voava para abraços solidários, lembrando, nosso pacto inclui corações partidos. Clara, candidata a deputada, navegava escândalos políticos, um rival vazando seu diário adolescente, expondo dúvidas sobre identidade fluida. Ela é instável para o cargo, gritavam headlines. Isabel, sua mentora, contra-atacou em tribunais, enquanto Miguel pintava um retrato dela como guerreira fadista, exposto em Lisboa como statement. A família se reunia anualmente no Gerês, cabana agora ampliada, para recarga estelar. Lá, sob chuvas de verão, compartilhavam vitórias e feridas. Miguel e Alexandre, avós honorários quando netos imaginários surgiam em conversas, dançavam fado lento, mãos entrelaçadas. O grande conflito surgiu com uma herança contestada, um tio distante, primo de Isabel, processava pela mansão de Sintra, alegando influência homossexual corrupta. O julgamento em Lisboa foi um circo midiático, testemunhas chamadas, as quádruplas no banco, defendendo com fatos e lágrimas. Ana apresentou balanços do centro, Beatriz, morais de impacto, Clara, leis de igualdade, Diana, testemunhos de hóspedes salvos. O juiz, sensibilizado, descartou o caso, multando o tio. A surpresa culminante, as meninas revelaram um documentário, Estrelas Adotadas, filmado secretamente, narrando a jornada. Estreia no Festival de Veneza, ganhou prémios, inspirando leis globais. Sua adoção nos últimos dias se tornou nosso primeiro dia eterno, disseram elas na tela. Alexandre, assistindo, sussurrou a Miguel, nós sobrevivemos para isso. Décadas se desenrolaram como páginas de um fado eterno, com notas de dor e triunfo entrelaçadas.
Alexandre, aos 70, caminhava devagar pela praia do Guincho, vento salgado bagunçando cabelos brancos, Miguel ao lado, andador compartilhado como símbolo de parceria. As quádruplas, agora mulheres plenas, Ana, magnata tech em Bruxelas, Beatriz, diretora de galeria em Nova York, Clara, ministra da Igualdade em Lisboa, Diana, escritora em retiro no Alentejo, visitavam com frequência, trazendo parceiras, filhos, histórias. O legado pulsava, o Fundo das Estrelas financiava a Universidade de Esquier, o centro de Sintra abrigava milhares. Isabel, em cadeira de rodas mas espírito indomável, contava anedotas em palestras. Meu irmão me ensinou perdão, as meninas, coragem. Em seus últimos dias, Alexandre reuniu todos em Cascais. Eu adotei vocês no fim, vocês me deram inícios infinitos. Morreu pacificamente, rodeado de amor, sem arrependimentos, só gratidão. O funeral no Mosteiro dos Jerónimos foi celebração, fado, danças, risos. As quádruplas, unidas, sussurraram o pacto final, estrelas não caem, elas guiam. Sua ação, a adoção em meio à adversidade, surpreender a todos, provando que amor, em Portugal ou além, dissolve preconceitos, sendo famílias eternas. Fim.